Então pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui para falar sobre um caso aí envolvendo um youtuber, envolvendo um streamer que lá para 2023 eu acompanhava ele, né? Eu até vi alguns vídeos já que o Orochinho havia comentado sobre o caso da influencer Haluca, né, e tudo mais, eu não sei se você se lembra, né? Esse caso aí, ele começou em 2023, foi até 2024, né, certo? E o Orochinho fez diversos vídeos sobre a Haluca, né? Assim como diversos outros influencers da época, né? As pessoas devem ter ganhado bastante dinheiro e o Orochinho, do que eu havia visto, né, ele havia justamente sido um dos youtubers, um dos streamers aí que mais havia ganhado dinheiro naquele processo, né? E ele, do que eu havia sacado de alguns tempos pra cá, né, ele é um cara que teve um passado com um humor um pouco, entre aspas, Ed, com aquele tipo de revolta adolescente e tudo mais. E claro que também isso aí iria encontrar uma consonância com o tipo de gente que seguia ele, né, que inclusive fazia o que ele, cara, não o que ele necessariamente pedia, né, pela internet, né, mas repetia, né, o que ele fazia pela internet contra pessoas que eram, digamos assim, desafetas dele. E esse cara aí havia sido responsável por ter... Cara, eu não vou falar que ele havia derrubado alguns canais, não. Mas ele havia feito vídeos, né? Onde, de certa forma, acabou desmotivando alguns desafetos dele, certo? E os caras acabaram não fazendo tanto sucesso, né? E tudo mais. Tiveram alguns youtubers aí que fizeram um vídeo, né? Comentando sobre isso aí, né? Foi só o Pedro fazer alguns vídeos contra pessoas as quais tinham algumas atitudes as quais ele desaprovava, né, e tudo mais, né? Os caras acabaram ficando queimados, né? E claro que os fãs do Pedro, né, fizeram que eles fizeram a sua contribuição de ficar pichando o cara, né, e tudo mais, né, também. E aí deu no que deu, certo? Os caras nunca mais foram os mesmos. Mas enfim, cara, aí hoje o que? De alguns anos pra cá, sim, e sem contar que não posso esquecer de comentar, né, que lá na época da pandemia ele havia sido a favor da mesma, né? As pessoas andam comentando aqui que o Orochinho havia dito na época que para ele a pessoa que burlava o fica em casa era como se fosse um assassino, certo? Na minha opinião, desde aquela época ali, o maluco já estava com aquele pensamento de que, olha só, cara, eu não vou falar o que o establishment não quer, certo? Vou tentar ver se eu corro no mesmo trilho deles. Aí, quando o influenciador chega a esse ponto de ser a favor do fica em casa, né, posteriormente, né, se ele pagar de ter uma opinião completamente diferente, né, e tudo mais, ele vai ser cobrado por isso aí, né? E o Tiff disse que o Orochinho foi um dos seus canceladores. Cara, só que segundo o que eu havia visto dos vídeos que o próprio Tiff havia soltado sobre ele, né? Cara, deu a entender de que o Orochinho ele já tava com esse pensamento aí de que, olha só, cara, eu não vou falar algo, né, o que a mídia, o que tudo que está aí, né, não quer, certo? Eu vou agir exatamente como eles querem, até porque eu não quero ser cancelado, né? Certo? Deu a entender que foi isso aí, cara, né? Deu a entender que foi isso aí. E hoje, até hoje, esse maluco ele continua, né, com esse tipo de comportamento, né? O sujeito tem que ficar pisando é ótimo. O sujeito tem que ficar pisando em ovos, né, para não correr o risco de ser cancelado. Aí, segundo o que o G1 anda exibindo aqui, né, e inclusive isso aqui vai falar sobre uma questão a qual ele havia sido supostamente injustamente acusado, né? Aí tá, condenado o influenciador digital Pedro Henrique Frade, né? Eu nem sabia que o sobrenome dele era esse, né? Conhecido como Orochinho, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar 70 mil a uma criança e a mãe dela por ridicularizar a imagem da garota em um vídeo. O caso foi considerado encerrado pela Justiça em agosto, após o influenciador não se manifestar nos autos. Mas meses depois ele apresentou defesa, disse que não recebeu a intimação judicial e pediu a anulação da sentença para se defender. Apurou o G1. Então, cara, do que eu estou lembrado, o Orochinho tinha alegado que a intimação veio no endereço antigo dele, certo?
Bom, isso pode acontecer, né? Aí tá. O processo foi movido pela mãe de uma criança que foi tema de um vídeo de Orochinho, influenciador que tem mais de 400. Influenciador que tem mais de 4,5 milhões de inscritos no YouTube e 1,7 milhão de seguidores no Instagram. O Google também foi alvo da ação. A mãe argumentou à justiça que, desde 2022, após compartilhar um vídeo da filha recém-nascida, a criança se tornou alvo de inúmeros comentários ofensivos por sua aparência. Segundo ela, distorceram traços da bebê, como o nariz, olhos e bocas, para ridicularizá-la em inúmeras publicações de vídeos nas redes, né? Mas, cara, do que eu havia sacado essa mãe aí, ela meio que fez uma espécie de seleção, né? Porra, pra ver, olha só, tal influenciador, tal streamer fez essa zoeira, né? Contribuiu, né? Supostamente com essa zoeira aí. Então, um sujeito que tiver, né, uma relevância maior, eu vou pra cima dele, né? Porque eu tô falando isso aí, já que eu vi essa imagem rodou pela internet por um tempo, está rodando até hoje, né? E porque ela havia sido. E por que essa mãe aí havia ido justamente para cima de um grande influenciador, certo? Ela foi para cima do Orochinho exatamente por quê? Porque, porra, ela quer ganhar uma grana preta em cima do cara. Ela não vai para cima de pé rapado, né? Ela não vai e não foi para cima de pé rapado. Ela foi para cima justamente de um grande influenciador, né? Então, porra, cara, se o Orochinho de fato tiver que pagar, e eu acho que ele vai porque o advogado dele, né, que inclusive é uma espécie de advogado dos influencers, que é o João de Senzi, né? O João de Senzi, inclusive eu vou estender um pouco o meu papo sobre esse cara aí, né? O João de Senzi já advogou para a Haluca, né? E pelo que eu me recordo dos processos os quais a Haluca havia sofrido, né, junto com esse cara aí, ela havia perdido todos, cara, né? Sob a batuta do João de Senzi, que inclusive é um advogado lacrola, né, lacrador, a Haluca nunca havia ganhado um processo. Inclusive, né, o cara advoga hoje pela Bianquinha, pelo Felca, certo? Advoga pelo Felca, né? E o Senzi também é conhecido, né, justamente por essas perdas recorrentes aí em processos, né, de ser o advogado feijoada, né? Advogado feijoada. Aparentemente ele nunca ganha um processo, certo? Aí você vê esse tipo de situação e se pergunta, cara, então por que esses grandes influencers aí que tem grana para comprar ótimos advogados, né? Por que eles continuam insistindo no João de Senzi, né? Por quê? Deve ser porque o próprio Senzi ele deve ser detentor de uma certa fama, né, entre os influenciadores. Mas o que deveria pegar mais é o fato de que ele não ganha praticamente nenhum processo. Eu falo praticamente porque eu não acompanho todos os trâmites envolvendo os processos dos quais esse cara está incluso, né? Não dá para você falar, o cara não ganha nenhum, sem você saber exatamente, né? Mas praticamente o cara não ganha nenhum processo, cara. Ó, desde 2023 pra cá, né, do qual eu ouço e leio sobre o Senzi, cara, aparentemente ele não ganhou nenhum processo, cara, né? E a Haluca, cara, se você pegar no sentido dela ganhar processos ou não, ela mais perdeu do que ganhou, cara, de 2023 pra cá, né? Mas enfim. Ah, sim, inclusive, porra, cara, não dá pra deixar de comentar, né, o processo que ela havia perdido contra um youtuber escrotaço aí, cara, escrotaço, chamado o Hulk BR. Moleque escrotaço, cara. Escrotaço aqui, inclusive, nas redes sociais, ele fazia assédio judicial, né, contra quem zoava ele, né, contra as pessoas que criticavam ele, né. Mas enfim, aí voltando aqui. De acordo com os autos, Orochinho foi notificado sobre o processo por meio de uma intimação recebida no porteiro do prédio em que ele mora. No entanto, o youtuber não apresentou defesa na ação, o que fez com que o processo fosse julgado à revelia, sem manifestação do réu. Aí, ó, pelo que eu tô vendo aqui, né, sofreu uma checagem aqui do X, né. A condenação foi à revelia, entregue a endereço antigo em sem defesa. No vídeo ele afirma que o bebê não é feio e não tem culpa de nada. Inclusive eu nem vi esse vídeo ainda, né? Usando tom de humor para criticar a exposição do caso
e a reportagem da Record, que veiculou anúncios e não para atacar a criança. Bom, tem aqui o link do vídeo, vamos ver. Aqui, vi pelo react desse querido aqui, o Orochinho reagindo ao bebê feio por 15 minutos. Porque eu tava dizendo, pô, cara, alguém tem o link do vídeo? Mas antes vamos ver esse vídeo aqui do Pedro. Não. O youtuber Orochinho foi condenado a pagar 70 mil reais por danos morais para uma bebê e para a mãe dela. Pedro Henrique Frades ridicularizou a aparência da criança. Cara, se tem algo que eu odeio no... Não, isso aqui é o G1, já ia falar Metrópolis. Que é G1, né? Só que, cara, eu acho que se você fizer uma comparação do G1 com o Metrópolis, né? O Metrópolis, ele tem esse erro de botar qualquer bagual, né, pra noticiar algo, cara. Às vezes a pessoa tem uma dicção de merda. Tipo assim a minha, né? Não, se bobear até pior do que a minha, cara. Aí eles soltam lá aconteceu isso e aquilo, né? Sem contar que eles também mentem, né, de vez em quando. Mas, porra, aí no G1 eles estariam empatados, né, cara? G1, né, que obviamente é do Grupo Globo, né? É outra merda, solta fake news pra cacete também. Mas vamos lá, vamos no começo. O youtuber Orochinho foi condenado a pagar 70 mil reais por danos morais para uma bebê e para a mãe dela. Pedro Henrique Frades ridicularizou a aparência da criança em um vídeo no canal dele. O processo foi movido pela mãe da menina, que disse na justiça que a filha passou a receber comentários ofensivos nas redes sociais. Isso depois que um vídeo dela recém-nascida foi compartilhado em 2022. Ela disse que traços da bebê, como nariz, olhos e boca, foram distorcidos em publicações na internet e que as ofensas teriam se intensificado em 2023, quando o Orochinho publicou um vídeo ridicularizando a menina no canal dele no YouTube. E o canal tem mais de 4 milhões de inscritos. O Google bloqueou o vídeo logo depois da determinação judicial. E o influenciador está tentando anular essa sentença. Ele disse que a intimação judicial foi recebida por um porteiro em um endereço antigo e não chegou para ele. E que por isso não teve a oportunidade de se defender. Para saber mais detalhes desse caso, é só ir na matéria no G1. Agora vamos ver isso aqui. Rapaz, olha só o que está escrito aqui, outra vez a checada, hein? A condenação foi à revelia, entregue a endereço antigo e sem defesa. No vídeo, ele afirma que o bebê não é feio e não tem culpa de nada, usando tom de humor para criticar a exposição do caso e a reportagem da Record, que veiculou anúncios e não para atacar a criança. Vamos ver aqui. O tal do Baby. Aí soltaram aqui um vídeo de um cara que não é exatamente o Orochinho, né? Então de qualquer forma a gente vai ter que ver esse vídeo aqui de 15 minutos, cara. Porra, tal do bebê Orochi 2, pô, então a gente... Aqui, não, a gente vai ver os comentários primeiro, aqui. Quem veio pelo processo? Olha, Cacacau, como eu amo a vida, o cara foi o único desgraçado que defendeu e foi processado. Então, foi o que eu havia comentado, cara. E você saca que, como o Orochi tinha sido o único que havia defendido essa bebê aí, né? E a mãe dela foi pra cima dele, mostra mais uma vez, né, por A mais B, a falta de caráter da mulher, cara. Aí, o bebê nem vai nem lembrar disso, vai só lembrar do carro que ela vai comprar com a grana do Nitinho. Ele falando que ela não vai conseguir processar 18 milhões de pessoas, que ela só precisa processar um idiota com dinheiro, no caso foi o Pisca aí, ó. Viu? Tô falando, cara, que essa mãe aí é mau caráter pra caramba. Cara, é muita tiração a mãe do bebê processar o Orochinho, sendo que antes disso já tinha o print que diz que sim, cara. O print veio bem antes dele. Aí você, né, eu sei que tá defendendo a mãe, né? Você até pode falar, cara, mas acontece que o Orochinho, ele conseguiu multiplicar a zoação, cara, de qualquer forma. As pessoas iriam zoar, porque esse meme já tá rodando na internet havia anos, cara. Anos.
né? E com o Orochinho ou sem o Orochinho as pessoas iriam zoar, né? Multiplicar, cara. Ó, a sua filha, né, de qualquer forma, ela iria se deparar com esse meme, cara, porque virou meme, cara. A foto dela, que tá, né, segundo o que tá aqui, né, modificada, virou meme, cara, né? Tá na internet, não vai sair da internet, certo? O cara definiu e foi processado. O advogado do Pisca deve ser o mesmo do Ítalo Santos. Cara, não, não, porque o Senzi, eu vou falar aqui de novo, ele é advogado do Felca, porra, que tá do outro lado. Como é que um cara perde um processo com um vídeo desses? Ele até defende o bebê. É mesmo, senhor juiz, passou na TV e tô reagindo. Sou reajador profissional. Tomara que use o dinheiro para fazer cirurgia na criança. Mas estão falando aqui que a imagem lá do meme foi modificada. Pera aí. Ó, então isso aqui é outro vídeo, né? É do canal Eu Cria. Vamos lá. Eu sei que você entrou aqui achando que era o vídeo do Orochi. A gente vai reagir ele. Agora, sem muitas belongas. Esse aqui é o vídeo, tá no canal do nosso Fernando Irado. Link na descrição. Varri a internet, mas não achei o vídeo original. Então, porra, ele tá falando aqui sobre o mesmo canal do sujeito lá que eu não queria ver, né? Tem um vídeo de 15 minutos, né, do Orochinho lá. De qualquer forma, parece que o vídeo do maluco aí de 15 minutos virou referência, né? Já que não tem o do Orochinho mais, então vambora. Você por motivos óbvios, né? Se você tá aqui nesse vídeo, você já sabe o que tá acontecendo. Se você não sabe, o Orochinho acabou de ser processado. Aliás, a notícia do Orochinho ser processado acabou de ficar pública. Chegou até uma notificação pra mim. Eu nunca fui notificado de notícia nenhuma na minha vida. No meu celular, no Google. O tal do Baby. Como é que é? Notícia de última hora. A mãe do bebê feio foi na televisão reclamar que estão zombando de seu Detalhe, eu nunca assisti esse vídeo, viu? Nunca na vida. Esse vídeo é de 2 anos atrás. bebê feio. Vamos ver essa notícia aqui de última hora. Acabou. Já começa assim. Já começa destratando o bebê, né? Rindo do bebê. Um frame, o cara já tá gargalhando, já tá... Que atitude, hein, Orochi? Deixa eu ver esse bebê feio. Desculpa pelo bebê feio. Pelo menos se desculpou no começo do vídeo. O bebê não é feio. O bebê feio não é feio. Ele só é um bebê, tá ligado? Ele não sabe de nada, ele não tem culpa de nada. Aí, ó. Ele até, né? Ele pode ter sido sincero aqui, né? Você até pode pensar isso. Mas eu acho que teve um pouco de ironia, cara. Inclusive o Orochinho aí é conhecido por ser um dos reis da ironia na internet, né? Então algumas situações aí vocês vão ter dificuldade em sacar, né? Vocês que não estão acostumados com ele, né? De que, pô, não sei se ele está sendo irônico, então se ele está sendo sincero, né? E também bate de frente com aquele negócio, né? Não, bate de frente não, acaba coincidindo com aquele negócio de que eu disse de que, olha só, de alguns anos pra cá, o Orochinho, ele não quer ser cancelado, né? Ou seja, ele tem que ficar pedindo desculpa, né? Tem que falar, vocês acharam errado, certo? Ele já demonstrou isso aí diversas vezes também. Mas todo mundo conhece esse rostinho aqui, né? Mesmo estando censurado. Ele não é um bebê feio. O bebê não é feio. Só é engraçado falar que ele é feio porque a mãe ficou puta porque ele é feio. Mas o bebê não é feio. Ele só tá... fase de desenvolvimento. Um dia ruim. Julgamento cruel da internet. Ninguém escapa. Ninguém escapa. A internet é... A internet, ela julga. Eu tô aqui na internet, eu certeza que vai ter filha da puta falando merda a respeito do meu trabalho indigno, que é como qualquer outro trabalho. Se não for pior. Rapaz, fazer vídeo aí pro YouTube não é exatamente um trabalho, se é disso aí que você tá falando. Né? Porque eu acabei de acordar, agora são exatamente 17h07 e já vim gravar o vídeo. Nem tomei café. E você aí reclamando, você pode acordar, você pode tomar um banho, você pode tomar café e vai pro seu trabalho, pegar seu ônibus e ir pro seu trabalho. Eu não pude nem tomar café, tive que correr pra frente do computador pra fazer esse vídeo. Que é quando uma postagem...
Mano, essa reportagem só atrapalhou, né? O bebê, a vida do bebê, a vida da mãe, estão colocando todo. E agora a reportagem que acabou de sair, dando o nome do vídeo, se liga nessa notícia, mano. O influenciador digital Pedro Henrique Frade vazou até o nome do coitado do Orochi, que não fez nada demais, só passou a notícia pra frente. Estou com ele nessa, tá? Ele fez uma piada? Fez uma piada. Ele fez algumas piadas? Talvez tenha feito, eu nunca vi esse vídeo, a gente vai descobrir junto. Mas, ele humilhou o bebê? Talvez tenha humilhado. Ele fez com que a mãe se sentisse mal durante anos e com que a criança talvez cresça com vários estigmas, né, que a sociedade põe nela, se frustre e tenha até, quem sabe, maiores problemas. Sim, eu estou do lado dele. Cara, só que acontece que, vou falar aqui de novo, essa mãe foi apenas oportunista, cara. E se bobear essa menina aí hoje tem um rosto completamente diferente da bebê, cara. Certo? Se bobear, ela tá com um rosto completamente diferente. Mas enfim, vamos continuar. Assim, inclusive, né, falando sobre isso aí, porra, tem outro... Não, eu acho que dá pra falar que é outro meme, né, de internet. Porra, claro que é meme de internet, né? Os memes são, né, são criados e são disseminados pela internet. Porra, não sei se vocês se lembram, né? Tinha uma jovem, há anos atrás, que ela era parecida com... Não, parecida não, igual ao Neymar. Certo? Tanto é que ela era chamada de, entre aspas, Neymara. Aí você pega a foto dela, né, daquela época lá, certo? Onde parecia de fato o Neymar de peruca, né? Certo? Era o Ney crossdresser, certo? E pega a foto de hoje, cara, como é que tá completamente diferente. Né? Tá uma outra pessoa, cara. Não lembra em nada, né, aquele aspecto de antigamente, cara. Então, se bobear, pode acontecer. Ainda mais sendo bebê, cara. Ainda mais sendo bebê. Vamos continuar. Foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar 70 mil em uma criança. A uma criança e a mãe dela por ridicularizar a imagem da garota em um vídeo. As ofensas foram intensificadas em 2023, segundo a mãe, após um vídeo publicado por Orochinho, no qual ele fez comentários sobre uma reportagem que mostrou os impactos causados pela forma jocosa como a garota estava sendo tratada nas redes sociais. A garota estava sendo tratada de forma jocosa, né? Isso aqui que é o plot twist da história. O vídeo intitulado O Tal Bebê alcançou mais de 300 mil visualizações. Eu li o nome desse vídeo e vim fazer o quê? O que qualquer brasileiro com o mínimo de dignidade faria, pesquisar no YouTube. O tal do bebê Orochinho. Esse processo só aumentou a porra do hype do assunto. Um assunto de 2 anos atrás que tinha acabado com 300 mil views. Agora vai voltar. Talvez o Orochi vá se pronunciar sobre isso. E o bebê feio... E eu nem preciso dizer, né, que a mãe, ela reforçou ainda mais a zoeira que o pessoal, né, ela deu um estímulo, deu um combustível para que as pessoas continuem zoando e se bobear de uma forma ainda maior a bebê dela, cara. É aquele negócio básico de escola, cara. Você não deve ficar reagindo às zoações, cara, porque senão o pessoal vai zoar ainda mais. Ou então, se você reagir, você deve dar uma porrada logo. Aí a partir disso aí você até pode fazer uma coincidência aí. Mas então ela deu, entre aspas, a porrada processando o Orochinho. Mas acontece que nisso a situação é diferente. Porque as pessoas vão continuar zoando. E como eu havia acabado de comentar, né, vão zoar ainda mais, cara, se bobear. E essa mãe da bebê aí, né, que não é mais uma bebê, ela não vai poder processar todo mundo, cara. Vamos lá. Todo respeito, o bebê não é feio, tá? O bebê não é feio, eu não tenho nada contra nenhum tipo de bebê. Não. Na minha opinião, o bebê é feio sim, né? Só que é claro que quando você pegou aquele narigão ali, né, aquilo ali obviamente foi modificado, pô. Mas sem o narigão, é um bebezinho feio sim, cara. Na minha opinião, essa aí é a minha opinião. E o bebê feio vai sofrer mais ainda as consequências por causa desse processo, mãe. Tá feliz? Não tem processo, tô só brincando, hein, mãe? Puta, ela vai... Não, ela não vai processar, não tem dinheiro? Não tenho nada, mãe. Olha quantos views tá batendo aqui, não tenho nada. Calma, mãe, calma. Não, só foi isso mesmo, cara. Só foi isso mesmo. Eu sei que o resto aqui do vídeo desse maluco aqui só vai ser groselha.
Mas enfim, tem algo aqui que o João de Senz vai querer comentar sobre o caso, né? Então a gente vai passar para lá. Ó. Olá pessoal, tudo bem? João Senz aqui, advogado. E pois é, o Orochinho foi condenado a pagar 70 mil reais. Não tá fácil pro Orochinho. Ele perdeu recentemente 80 mil reais porque ele acabou divulgando um... Você saca que o João de Senz, isso aí, se você minimamente acompanhar as incursões dele nas redes sociais, né? Você chega à conclusão de que esse maluco aí também quer ser uma espécie de influencer. E eu acho que ele já havia conseguido isso, né, cara? O advogado influencer, né? O advogado dos influencers, né? Aí você, bom, não sei se você sabe, mas tem uma contraparte, contraparte é o contrário, né? Mas, pô, você pega que tem uma versão feminina dele que é a Amanda Finkler, né? A Amanda Finkler, que é a outra advogada dos influencers, certo? Ela advoga, inclusive, para algumas pessoas aí, a qual eu particularmente não suporto, que é aquele Rancésio pequeno, certo? Cara, eu acho que o Tio Guin, né, também ele é cliente dela, né? Eu acho que o Tio Guin também é. Vou passar o avião. Mas enfim, vamos continuar assim. Inclusive um ex-advogado da Raluca, né, que havia processado ela já que ela dava um pagamento de fome para ele, né, um honorário de fome para ele. Hoje o cara advoga pro Blusão, que é o Lucas Salamone Queiroz, né? E eu acho que ele ter sido advogado pelo Blusão, né? Acho que ele fez isso aí como uma forma de provocação, né? Já que o Blusão havia sido posteriormente não, isso aí foi anteriormente, né, trollado pela Raluca, né? Na época em que ela fazia trollagens aí com diversas pessoas que eram consideradas más. Você vê que no caso do Blusão ela havia acertado, né? Já que o Blusão é uma pessoa má mesmo, é uma pessoa má, desajustada pra cacete. Mas enfim, vamos continuar. Contrato que não poderia. Se ele tivesse feito essa live lá do Fortnite, teria sobrado ainda 10 mil reais, né? Mas não aconteceu dessa forma. Ele foi condenado na justiça. E o motivo da condenação foi que ele expôs um bebê na internet. Uma mãe participou daquela trend do Instagram mostrando o filho antes e depois. E aí as pessoas, naturalmente, né, começaram a tirar sarro porque o bebê tava com uma cara um pouco engraçada. Enfim, aí virou meme, acabou viralizando e as pessoas começaram a zoar. E aí vocês sabem muito bem como é a internet, né? As pessoas, elas acabam passando bastante do ponto. E aí teve um comentário que foi o quem gozou isso. Só que lembrando, não foi o Orochi, né? Não foi o Orochinho que fez essa frase, que cunhou essa frase. Ele simplesmente leu numa live o comentário, ele estava reagindo a uma reportagem da Record TV que estava falando dessa mãe e de todos esses assédios, enfim, desse bullying que ela estava recebendo. Então ele leu essa frase e a justiça o condenou por essa frase. Eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber para entender melhor o porquê que ele foi condenado. Em primeiro de tudo, ele foi condenado sem saber do processo, ele não sabia que ele estava sendo processado. E pela legislação do Brasil, você só pode ser condenado depois de ser intimado para apresentar uma defesa. Então funciona assim na justiça brasileira, alguém entra com o processo, você recebe uma intimação, aí você vai lá e se defende, aí o juiz julga quem tá certo e quem tá errado. É assim que funciona. Ninguém pode ser condenado sem ser intimado para apresentar defesa. Todo mundo tem direito de defesa. Só que eu não sei por qual motivo essa pessoa processou ele no endereço antigo, no endereço que ele não morava mais. Então a intimação foi entregue para um porteiro e obviamente não foi repassada para ele. O porteiro não tem mais acesso a ele, não tem. Então, cara, do que eu estou lembrado, o Orochinho é de Maringá, né? Certo? Aí ele se mudou para São Paulo. Eu acho que se mudou para São Paulo por questões profissionais, né? Digamos assim, né? Já que ele é um influencer, né? E ele não é, nem vai ser a única pessoa que vai sair do interior do Brasil, né, enquanto influenciador, para vir para cá, para São Paulo, né? É uma cidade que, infelizmente, ela é uma espécie de digamos assim, acolhedora profissional para esse pessoal, né? Já que aqui tem tudo, então os caras vêm para cá. É só você pegar o caso lá do Arthur Petri, que é de Porto Alegre, né, e veio pra cá. É só você pegar o caso do ex-amigo e atual desafeto dele, o Thiago Carvalho, que é de Governador Valadares, né, no interior de Minas Gerais, e veio pra cá, pra São Paulo também. E depois que eles acabaram brigando, né, o Thiago Carvalho não saiu de São Paulo. Ele continua aqui, né, com seus vídeos, né, e tudo mais. É outro, né, que, como eu havia deixado claro, é um influencer, né. Então esses influencers aí que são lá de
Itapipoca do Norte, não sei o que, eles vêm para cá, para São Paulo, né? Quando eles, né, começam a bombar, ou então ficam bombando, né? Então se mantém bombando, certo? Eu acho que isso aí acho que isso aí seria diferente se o cara fosse do Rio de Janeiro, né? Aí, né, é porque no Rio, embora lá também seja uma cidade grande, né, e não e ainda assim não tenha tantos recursos assim publicitários, né, quanto São Paulo, eu acho que não tem não, né? Eu acho que não tem. Eu acho que mesmo assim lá tem um pouco mais de autossuficiência, né? Do que o cara precisar sair lá do interior do Brasil pra vir pra São Paulo, pô. Não tem mais contato com ele. E aí surgiram várias pessoas perguntando: nossa, mas isso é válido? Posso fazer isso? E a resposta é sim. Pela legislação brasileira, existe um dispositivo que valida esse tipo de situação, e eu vou ler ela aqui para vocês. O artigo 248 do Código de Processo Civil diz o seguinte, que, deferida a citação pelo correio, o escrivão remeterá ao citando cópias da petição, enfim. E aí o problema, ele mora aqui no parágrafo 4º dessa lei, que diz o seguinte, nos condomínios edilícios, né, nos prédios, enfim, ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Então, é justamente esse problema aqui, será válida a entrega para o funcionário da portaria. Então, quando você mora num condomínio, ou morava num condomínio, e o porteiro recebe a intimação, você pode vir a ser condenado sem defesa, ou seja, condenado à revelia. E aí o que você precisa fazer? Você precisa ingressar nesse processo e pedir a nulidade do processo, que esse processo é nulo, porque nenhum processo pode correr sem defesa. Obviamente, ele vai ter que provar que ele se mudou, vai ter que mostrar um outro contrato de aluguel, enfim, se ele não conseguir demonstrar que ele de fato mudou de condomínio, mudou de endereço, a justiça vai manter essa condenação. Mas, por outro lado, se ele conseguir comprovar que ele realmente não residia mais naquele condomínio, ele pode reverter esse processo e ter a oportunidade de apresentar a defesa, e aí o juiz vai ter que julgar de novo com a defesa. E lógico, nessa defesa ele vai poder explicar lá para o juiz que não foi ele que falou a frase, ele estava lendo as frases das pessoas. Agora, existe uma outra questão também que ele pode fazer, que eu já vi, né, já tive até casos assim, é quando uma pessoa é intimada pelo porteiro, né, através do porteiro, no condomínio que ela morava e não mora mais, você pode processar o próprio condomínio. Tem diversos processos desse na justiça em que você processa o condomínio e fala, olha, me gerou um prejuízo ter aceitado uma intimação judicial, sendo que eu não moro mais aí. E aí o valor da indenização é exatamente o valor que você perdeu. Então, nesse caso, o condomínio poderia ser condenado a pagar R$70 mil para o orochinho. Bom, e terminando essa parte aqui, então, explicando, né, sobre essa validade dessa intimação, como que ocorreu essa condenação, vamos falar um pouco sobre o mérito do processo, o que ele fez, o que a justiça entende, né, sobre a questão de imagem na internet, vamos falar um pouco sobre isso. Então, cara, na minha opinião, o que essa mulher aí tá fazendo com o Pedro, né, é pura má fé, né? Ela realmente deve ter pesquisado aí que o cara é um youtuber influente, né, e tudo mais, né, aí resolveu ir pra cima dele. Isso. Então, o que nós temos hoje no Brasil em vigor para falar sobre o uso da imagem das pessoas é a súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula, ela fala o seguinte, independe de prova de prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então, o que ela está dizendo aqui? Você não precisa provar que houve um prejuízo no uso da sua imagem. Então, se alguém usou sua imagem, você não precisa provar um prejuízo se essa imagem estiver sendo usada com fins econômicos ou comerciais. Se alguém utilizar sua imagem que não seja com fins econômicos e comerciais, você precisa provar um prejuízo. Usou minha imagem, então teve um prejuízo. Pô, cara, então eu acho que no caso do Orochinho, talvez ele deva ter se ferrado também pelo fato dos vídeos dele, né, serem monetizados, né? Então eu creio que, né, talvez a mãe aí, né, ela deve ter se aproveitado disso aí também, né, dessa brecha aí, né? Certo? Porque, pô, né, com certeza esse vídeo aí, o qual ele havia reagido, né, ele estava devidamente monetizado, né?
prejuízo, você tem que provar lá um dano moral, provar alguma questão. Agora, se alguém utilizou de forma econômica ou comercial, alguém ganhou dinheiro com a sua imagem, então você pode processar, não precisa provar um prejuízo, só provar o uso da imagem, e aí aquela pessoa vai ser condenada. Só que, novamente, eu preciso alertar aqui, a justiça e a legislação, ela não cresceu no mundo da internet. Então, essa súmula... E o pior que isso aí acabou me fazendo lembrar da Haluca com o Digo, né? O Digo, né, ele fez uns 3 vídeos aí da sua série Putz Haluca, né? E como, eu reagi ao terceiro vídeo, né? E do que eu havia sacado, tava muito monetizado, cara. Tava cheio de barrinha de monetização por lá. Aí só depois disso aí a Haluca havia processado ele, sendo que provavelmente no Putz Haluca 1 e 2 ele também havia repetido a mesmíssima coisa, certo? Os vídeos em que ele executa os seus julgamentos aí contra as pessoas, né? Eles são devidamente monetizados também. Então por que ela demorou assim para processar o cara, né? Porque pelo que eu sei, ele havia sido processado por ela depois do Putz Haluca 3, né? Mas enfim... súmula aqui do Superior Tribunal de Justiça, ela existe para pessoas que utilizam a imagem dos outros, de fato, para ganhar dinheiro, de forma comercial. Então, eu sempre dou o exemplo, né, do Neymar. O Neymar é uma pessoa pública, só que você não pode pegar a imagem do Neymar e fazer um bonequinho e vender, porque você está fazendo um uso comercial, está utilizando a imagem do Neymar para ganhar dinheiro. Só que essa súmula tem sido aplicada para YouTubers de forma equivocada, porque a justiça ainda não entende como funciona a internet. Então aqui eu vou dar um exemplo de quem faz react, ou de quem faz algum conteúdo e fala sobre alguém e utiliza a imagem de alguém. É óbvio que no YouTube você tem a monetização, você ganha dinheiro por fazer o seu conteúdo. Só que eu entendo que isso não é um uso comercial da imagem. Então, por exemplo, se você vai falar de memes que surgem com o Neymar, né, por exemplo, você vai ter que usar a imagem do Neymar para fazer esse seu conteúdo, fazer um react desses memes, enfim. Só que veja, a imagem do Neymar, ela é acessória, ela é secundária, ela é tangencial. O seu produto principal ali é o react, é você reagindo, é você fazendo piada. Então você ganha o dinheiro porque você está criando conteúdo e por um acaso tem a imagem do Neymar. Eu entendo dessa forma que essa súmula não deveria ser aplicada para influenciadores digitais, mas essa súmula tem sido aplicada. Então, geralmente, os juízes entendem, como tem uma monetização, você está ganhando dinheiro, então é um uso comercial, então tem que pagar uma indenização. Então, já começa por aí. Essa súmula é o que norteia esses processos envolvendo pessoas que fazem react, influenciadores digitais. Só que tem um detalhe aqui. Essa súmula, ela fala da questão de imagem de pessoas no geral. Só que nós temos alguns entendimentos da jurisprudência e do Superior Tribunal de Justiça, além dessa súmula, de que o uso de imagem de pessoa menor de idade, criança e adolescente, depende de autorização expressa dos pais. E aí fica mais grave ainda utilizar uma imagem de alguém menor de idade. Então vamos ver aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Está aqui o recurso especial que trata de uso da imagem de uma pessoa menor de idade. E aqui nós temos a ementa, que são as palavras-chave que nortearam o julgamento. E aí a gente vê aqui o seguinte: reportagem jornalística, imagem de crianças, divulgação, ou seja, foram divulgadas imagens de crianças, autorização dos representantes legais e inexistência, ou seja, inexiste aqui a autorização dos representantes legais, dos pais. Princípio do melhor interesse da criança, violação. Então, nesse caso aqui, foi entendido que é obrigatória a autorização dos representantes legais. Isso advém lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 4º diz que é dever de todos assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, dignidade ao respeito, né, das pessoas menores de idade, crianças e adolescentes. Então, por esse artigo 4º, a gente tem esse princípio da absoluta prioridade e do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, justamente, essa questão, ela advém do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sempre que um youtuber, enfim, um influenciador digital vai falar sobre alguém que é menor de idade, tem que tomar muito cuidado. Mesmo que o menor... Cara, só que acontece que isso aí não vai acontecer, né, de uma forma tão fácil e abrangente. Por quê? Porque, olha só, você tem youtuber pra cacete aqui no Brasil, você tem influenciadores pra cacete aqui no Brasil. Quando os caras vão fazer a reação do vídeo, né, eles vão colocar imagens aleatórias, cara, e eles não vão, em sua maioria, né, pesquisar para ver se são
que são ou menores de idade ou não. Né? Ok, tá certo que um bebê obviamente é um menor de idade, né? Mas no sentido de ser uma reação das muitas, né, as quais esses youtubers fazem, né, eles não vão se dar conta, mas tem que tomar cuidado. Cara, this is Brasil, cara, você não vai encontrar tantos youtubers que vão ter esse cuidado todo, cara, mesmo sendo youtubers grandes, né? Tipo, porra, o Orochinho é um dos maiores exemplos disso, né? E caiu, cara, não vou falar que é armadilha, né? Mas ele caiu no oportunismo aí da mãe da bebê aí, cara, né? Então, poucos youtubers aí, independente de serem grandes ou não, vão... Cara, é claro que você sendo um youtuber grande, você, né, teria um pouco mais de tato para isso, certo? Você pesquisaria mais, né? Até porque o seu canal está, né, exatamente monetizado, você tem inscritos pra caramba, né, e tudo, né? Mas, mesmo assim, cara, ó, a gente vai voltar pro caso do Orochinho de novo, a gente vai voltar pro caso do cara de novo. Ele não tomou cuidado, né? Por quê? Porque o cara já está acostumado a fazer react por um tempasso também. Menor de idade seja uma pessoa pública. Que, novamente, agora eu vou dar a minha opinião. Eu entendo também que essa legislação foi criada no momento que a internet não existia. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 1990. A gente não tinha influencer mirim como a gente tem hoje. E eu acho que um influenciador mirim, alguém que vai para as redes sociais, alguém que é exposto na internet, isso deveria flexibilizar o uso da imagem dessa pessoa. Então a gente tem aquele influencer, por exemplo, o Carlos Piloto, que fala, né, sobre política e tem, sei lá, 12 ou 13 anos de idade. Eu acho que esses influencers mirins, eles deveriam ter o uso da sua imagem. Inclusive é uma merda, né, cara? Você pega um moleque aí de 12, 13 anos de idade, ele não deveria nem pensar em falar de política, cara. Imagem flexibilizada. Só que hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não pode ser feito. Então, alguém que reage a um conteúdo que tem uma criança ou adolescente, mesmo que seja influencer, corre o risco. E o pior é que o ECA, ele é maleável pra cacete aqui no Brasil. Eu tô falando isso aí porque aqui no canal eu já citei alguns casos aí de casais famosos, cara, e que são completamente, né, liberais, certo? Em suas aventuras sexuais, né, e amorosas, né? E eles tentam passar esse tipo de liberalismo aí pro seu filho. É só você pegar o caso do ator Igor Hickley e da cantora Aline Whirley, que também é ex-BBB. Só você pegar esse caso aí, inclusive as pessoas, vendo justamente esse caso, elas podem chegar à conclusão de que, olha só, eles são famosos, né? Então por isso aí que o Conselho Tutelar, né, eles não vão estar nem aí, cara. Eu já havia comentado sobre isso aí diversas vezes, cara, né? Cara, assim, até para youtubers você tem uma certa diferença de tratamento, né, entre youtuber grande e pequeno. Você não acha que vai ter envolvendo casais famosos e casais aí que não são famosos também? Risco de ser condenado, porque o Superior Tribunal de Justiça já entendeu. Embora eu discorde, mas a lei, logicamente, funciona dessa forma e eu preciso trazer aqui para vocês. E aqui mais um assunto também que eu gostaria de trazer é que a própria mãe, ela divulgou a foto do bebê, ela participou de uma trend. E eu entendo que a partir do momento que ela coloca a foto do filho dela nessa trend, ela está assumindo o risco de viralizar. E óbvio, quando a gente vira meme na internet, aí as pessoas podem sair falando um monte de coisa. Isso acontece com todo mundo. Quando a gente está na internet, a gente está sujeito ao risco de a gente acabar viralizando. Então eu acho que ela compartilhar a foto do filho dela não foi algo que ela deveria ter feito, justamente por esse poder de viralização que a internet tem. Mas lógico, isso é uma opinião minha. Pela legislação, ela pode sim compartilhar a foto do filho dela e se as pessoas falarem o que falarem, elas podem ser condenadas, podem ser processadas. Não, é pior que você pega que existem situações aí onde a pessoa que acaba virando meme, né, ou então que ela faz algo aí para virar meme, né, a pessoa inicialmente, né, ela acaba aprovando, acaba curtindo, né, e tudo mais, mas vendo que o dinheiro não chegou no bolso dela, né, ela acaba fazendo o possível para ver se reverte esse processo aí, né. Enfim, cara, brasileiro é isso aí mesmo. Processadas, enfim. Bom, e por fim, eu quero levantar aqui uma última questão. Além desse processo de 70 mil reais, o Orochinho, ele tá sofrendo um outro processo de 240 mil reais.
um processo chamado de lucro da intervenção. E esse processo ele também corre um risco sério de ser condenado. E eu vou explicar para vocês como que funciona isso. Nós temos no Código Civil o artigo 884, que diz o seguinte, ó: aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Então, basicamente, você se enriqueceu às custas de outra pessoa, você vai precisar pagar aquilo que você enriqueceu. Porra, cara, e o pior é que isso aí Porra, cara, isso aí acabou me fazendo lembrar de um youtuber aí chamado Attila KW. Cara, é um músico, né? E ele faz trilhas baseadas, né, em memes de internet. Inclusive memes aí que são protagonizados por pessoas pobres. Olha só, a gente vai ver aqui o canal do cara, o Attila KW. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Cara, ó, esse maluco aqui, esse My Conquister aqui, já havia comentado aqui, né? Esse maluco tem os reacts mais sem graças que eu já vi, cara. E o cara que comenta com ele, né, que é o tal do Francisco lá, que é tão calvo quanto ele, é outro mais sem graça ainda. O cara consegue ser mais sem graça ainda, hein? Peraí. Attila KW. Aqui, ó. Attila KW, o cara tem 3 milhões de inscritos. Ó. Aí. Ele é um artista, né, e tudo mais. E o cara só faz música baseada em memes, cara. Em memes, né? E nem preciso comentar com você, né, que esse maluco aqui, ele monetiza os seus vídeos, né? Ó, aqui, que show da Xuxa é esse? Remix do meme da menina. Remixei a professora de japonês. Ele pega conteúdo de terceiros para fazer os seus vídeos, né, cara? Para ganhar uma grana em cima deles, né? Peraí, deixa eu partir do começo, os mais antigos. Tá. E ao que parece aqui é uma espécie de músico fracassado, né? Não? Aí, ó. Isso aqui é outro meme, né? Sabia não, que merda, hein? Ó. Viu? Monetizado, cara. Certo? Download das músicas, tá? Aí tu pensa, ok, você até pode falar pra mim, mas acontece que esse jogador aqui, inclusive já foi do Flamengo, né? Ele é milionário, né, e tudo mais, só que, vou falar aqui de novo. Esses memes aqui, em sua boa parte, vem de vídeos com pessoas pobres, cara. Isso aqui não tá, né, mas eu acho que esse aqui tá. Aí, ó. Aí, viu aqui, ó. Não, peraí. Você acha que o Attila, ele dá parte da sua grana pra esse pessoal aí pobre? Eu duvido que dê, cara. Eu duvido que dê. Duvido que esse cara dê. Então vamos voltar lá. Enriqueceu. E eu vou trazer aqui um outro julgado, uma outra jurisprudência também do Superior Tribunal de Justiça, que fala sobre o lucro da intervenção, ou seja, quando alguém enriqueceu
às suas custas. E nesse caso, nós vamos falar especificamente também de uso indevido de imagem, ou seja, um uso de uma imagem sem autorização. E aqui que mora a questão principal, ó, fins comerciais, ó, enriquecimento sem causa, artigo 884 do Código Civil, que eu acabei de falar para vocês, justa causa, ausência, dever de restituição, lucro da intervenção. Ou seja, utilizou... Então, o que o Átila Cadável, Átila Cadável, o que o Átila Cadável faz é para fins comerciais, cara. Que a imagem de forma indevida, pelo artigo 884 do Código Civil, vai ter que pagar aquilo que ganhou. Então, obviamente, o juiz vai ter que olhar ali, vai pedir para o Google fornecer quanto que ganhou desse vídeo, 100 mil reais, 200 mil, qual foi o valor? O Google vai ter que informar isso. E desse valor, pode ser que o Orochinho seja obrigado a restituir uma porcentagem, seja ali 40%, 50%, ou qual o valor que ele pagaria. E aí o juiz vai chegar a algum valor e vai condenar ele a restituir esse valor para a mãe. Então, é basicamente isso que eu acredito que vai acontecer também nesse segundo processo que ele está respondendo. Agora, claro, eu vou dar um pouco a minha opinião sobre isso, tá? A gente tem que proteger criança e adolescente na internet, justamente porque a superexposição traz um risco, principalmente quando a gente vira meme, sofre bullying, cyberbullying. Então, assim, criança e adolescente tem um índice alto de depressão por conta de superexposição. Então, é óbvio, o princípio norteador que eu entendo é a gente tem que sempre proteger criança e adolescente, sempre, absolutamente. Agora, em alguns casos, quando a criança e adolescente sofre superexposição por si, por vontade própria, com a autorização dos pais, a imagem dela deve ser relativizada. Isso eu tô falando de influenciador, tá? Influenciador mirim, não de uma pessoa comum, uma pessoa anônima que teve a sua imagem exposta, etc. Essas pessoas, claro, têm que ser protegidas, principalmente criança e adolescente, mas estou falando de pessoas que têm a exposição por conta dos próprios responsáveis. Lógico, essa é uma opinião minha. E outra coisa que eu entendo é que nessa súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, ela não cabe aqui porque eu entendo que não há um uso comercial. Vídeo no YouTube não é uso comercial de imagem. Isso no meu entendimento, viu? Os juízes entendem diferente, eles que julgam, eu não julgo. Mas eu acho que valeria os juízes terem essa concepção para começarem a deixar de aplicar. Mas por fim, pessoal, a verdade final de tudo é que a gente precisa de atualização para as leis. As leis não estão prontas para esse mundo digital. Os próprios juízes não estão prontos para esse mundo digital. Você veja, o Orochi... Eu concordo contigo. Ele leu um comentário e o juiz considerou que essa leitura de comentário é como se fosse ele falando à criança, sendo que ele não falou isso. Ele foi super respeitoso, na verdade. Então o juiz mesmo não entendeu a dinâmica de uma live, a dinâmica de um react, a dinâmica de um vídeo no YouTube. E aí acabou por condená-lo. Então, os próprios juízes, o próprio poder judiciário, a própria legislação precisa passar por uma atualização para entender esse mundo digital. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Teve esse processo, teve essa condenação, tem outro processo rolando. Esses são os motivos pelos quais ele foi condenado. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui que eu vou fazer o máximo de esforço para responder. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Então, cara, mas o problema é que o advogado do Orochinho é esse doutor Feijoada aqui, cara. Eu acho que vai ser... Eu acho, né? A impressão é que... Bom, não creio que a mãe lá, né? Que... eu quero não sei quantos R$1.000 aí do Orochinho. Eu não acho que ela vai obter exatamente esse valor, não. Ela vai obter um valor menor mesmo. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Mas de qualquer forma, né? Sendo o doutor Feijoada aqui, né? Se bobear, ela vai fazer um estrago ainda maior, né? Mas, obviamente, o Orochi não teve nenhuma culpa, cara, do que havia acontecido. A mãe da bebê aí, né? Ela tá se utilizando de má fé, certo? Inclusive, eu não sei, cara, eu até fiquei meio surpreso, não. Eu acho que talvez o Senzi aqui, né, ele saiba que a mãe, né, tá justamente utilizando má fé aí pra cima do Orochi, cara. Porque foram muitas pessoas, né, zoando essa bebê aí, cara. E vai ser assim pra sempre. É como eu havia dito, né? A foto dela, inclusive, a foto que havia sido modificada, né, com aquele nariz lá, ela vai circular pela internet aí pra sempre, cara. Não vai ter como você fazer com que as pessoas, não fale dessa foto, não compartilhe essa foto, né? Não sendo uma foto pornográfica, né? E não é. As pessoas vão continuar compartilhando, vão continuar zoando. Até porque this is Brasil, então, bicho, né? Tem outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui se vai ter mais alguma coisa aí, vou ver se...
escurinho aqui, ó, pra todo mundo ver. Ó, o bebê de óculos aqui. E viraliza. Long live bebê feio. Tem sido pra eles uma brincadeira. Vamos ver, relato coisa séria, rapaziada, sem rir. Mas os comentários que as pessoas faziam, criança feia. Sem rir, Fernando Irado. Bicho, a mãe também é feia. A mãe também é feia. Né? Ou seja, se você pegar aí, quem essa criança havia puxado, né, na feiura, pô, foi na mãe, cara. Eu não sei como é que é o pai. Eu não sei como é que é o pai, né? E o pior, só o fato dela ter ido fazer uma entrevista aí em uma grande rede de televisão prova que, né, mais uma vez, cara, né, outra vez ela potencializou, ela otimizou, né, o conhecimento de todo mundo em relação, né, ao meme, cara. Ou seja, ela piorou ainda mais a situação da filha dela. A burra mesmo. O caso levanta um alerta sobre a exposição e compartilhamento de imagens de crianças nas redes sociais. Isso em 2023, hein? Nós estamos 3 anos depois agora. Felca e tudo mais, né? O meme da pequena Maria Júlia, por exemplo, Reportagem no já Moto foi G. visto cerca de 18 milhões de vezes. Olha isso, ela tem o número de quantas vezes foi visto e ela falou dezenas, centenas e até milhares. 18 milhões de pessoas. E sabe o que é pior? Se não tivesse feito a matéria, as pessoas iam esquecer do bebê. Ia esquecer, ia passar pra próxima meme, porque o ser humano é assim, tá sempre em busca. Ó, cara, ia até ter uma zoação, mas não seria aumentada, cara, como provavelmente havia sido aumentada, né? De novo, aquela questão lá da zoação da escola, cara. De novo. Busca de algo a mais. E agora virou matéria de novo e a gente tá aqui de novo, mais uma vez, falando do bebê feio, que não é feio, eu já disse, não tenho nada contra nenhum tipo de bebê, tá? Todos os bebês são fofos, mas valeu a pena no fim das Mas contas. não precisa você ter alguma coisa contra bebês para constatar que um seria feio ou bonito, né? Esse bebê tá pelo menos com leite pago aí. Ele já tá com uns 3 anos de idade, né? O que um bebê de 3 anos de idade precisa? Bebê de 3 anos de idade ainda usa fralda? Não, né? Ou às vezes sim, né? Ou só à noite, talvez? O que bebê come? O que um bebê de 3 anos come, ChatGPT? Um bebê, ou melhor, uma criança, já me corrigiu aqui, de 3 anos já pode comer praticamente a mesma comida da família. E se minha família comer fezes? O bebê vai poder comer também? A criança? Só que com atenção à textura, quantidade e qualidade. Tá, um bebê de... Uma criança de 3 anos ainda usa fraldas? Sim, o que acontece é que o desfraude, tem até nome, não tem idade fixa. A maioria começa entre 2 a 4 anos, mas cada criança tem seu tempo. Eu, por exemplo, parei de usar fralda aos 10. E é normal. Aqui tá dizendo, ó. O desfraude você usa... Não, calma, é só pra dormir. Normal, coisa de criança, porra. Coisa de criança. Aqui o meu ponto pra provar. Algumas já não usam fralda durante o dia, mas ainda usam à noite. Então, com esses 70 mil reais, a gente pode concluir que essa mãe vai poder comprar. Cara, você quer pagar de engraçado, mas, ao menos na minha opinião, falha miseravelmente, cara. Você não consegue. Lições principais, vai poder comprar lanches, vai poder comprar comidas, vai poder comprar... Evitar o limitar, vai poder comprar geralmente, vai poder comprar... e tudo mais. Com certeza, tá todo mundo falando de novo da porra do De bebê por causa novo, disso. mais uma vez, em Mais do que muita 2026, tá todo mundo falando do bebê. Quero dopaina, eu quero dopaina no meu cérebro, eu quero outro meme, eu quero dopaina. Gente não sabe. Vocês acham o Orochi forçado às vezes, pessoal? Eu acho pra caramba. Mas eu também sou, então não tenho muito o que falar. A gente tá ali fazendo live todo dia, né, mano? Todo dia, né? Fazendo vídeo pra internet e tal. Uma hora, mano, tem que forçar alguma coisa. Aí vai ficar sem graça às vezes, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não vou perder meu tempo fazendo vários takes. Do jeito que eu tô fazendo aqui vai sair. Foda. Eu ainda vou me dar o desprazer de dar uma editadinha nesse vídeo aqui pra ficar um pouquinho melhor. Pra você achar que eu sou engraçado. Mas na verdade, eu sou bem forçado.
E a depressão pós-parto, verdade, né? Muitos bebês sofrem de depressão pós-parto. Na verdade, o bebê já sai depressivo. Será que a Twitch libera a gente ver uns vídeos de parto aqui? Não, não vai brincar com isso não, cara. Esse tipo de vídeo é bem complicado. Internet. Nós, especialistas, nós temos certeza absoluta. Que isso, Fernanda? O cara falou com a autoridade de quem sabe de alguma coisa. Conta que ela não é nem um pouco sem lei. Ah, para nós especialistas. O especialista vai processar 18 milhões de pessoas que compartilharam o meme. Isso que é foda. As pessoas falam, internet não é terra sem lei, mas foda. Meio que é. Porque não tem como processar as 18 milhões. Nós estamos agora com um novo contexto. 2026, o Felca tá aí fazendo revoluções nunca antes feitas, processando até pessoas da internet. Meritíssimo, desculpa, era meme. Meritíssimo, era ironia quando eu chamei o bebê de feio. Eu compartilhei, meritíssimo. Eu compartilhei a foto do bebê. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só. Caraca, mano, os caras. Olha só isso aqui. Vocês acham o Orochi forçado às vezes, pessoal? Eu acho pra caramba. Mas Que cara sem graça. esse bebê não é real, né, pessoal? Esse bebê não é real. Esse bebê é real? Esse bebê aqui não é real. Esse bebê aqui da direita não é real. Esse bebê é real?